No vídeo de hoje eu vou ensinar a você como desenhar no Photoshop. A princípio eu quero logo dizer que a dica mais importante que eu tenho para te dar é assista do começo até o fim, porque tudo que eu vou falar é experiência que eu tenho com o Photoshop, com a mesa digital, então vai ser importante para você e essa é a principal dica que eu tenho para te dar no início desse vídeo. Bom, primeira coisa que eu quero falar é de alguns desenhos que eu fiz, que eu vou mostrar a você para que você entenda que eu já fiz alguns desenhos no Photoshop e eu sei desenhar no Photoshop. Isso aqui foi um desenho que eu fiz de rachuras, com rachuras. Esse outro aqui é um desenho do Mike Tyson, também com rachuras. Esse aqui é uma pintura que eu fiz no Photoshop, uma pintura do Chaves. Tem até vídeo aqui no canal sobre essa pintura, ficou muito legal, tá o processo aí que eu fiz dessa pintura do começo ao fim. Isso aqui é uma caricatura que fiz. Então, esse é o tipo de desenho que eu já fiz e sei fazer aqui no Photoshop e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui para você. Próxima coisa que eu quero te mostrar é em relação à minha mesa digitalizadora. A mesa que eu uso é essa daqui, a mesinha digital, certo? Da Intools, é chamada Intools da Wacom. Certo? Só que essa daqui saiu de linha, já não tem mais para vender, então dessa você não vai comprar. Mas se você colocar aqui no Google e colocar Wacom Intools, você vai achar aqui várias, né? Independente do momento que você está vendo esse vídeo, os preços podem ter variados, mas veja, essa minha aqui é a mais básica que tem da linha Intools, certo? Que é da empresa Wacom. A linha mais básica que tem é essa Intools, né? Essa minha que eu comprei, então tem as Intools mais caras. Né? Tem essa daqui, da Wacom, enfim. A que eu comprei é essa, já não tem mais para vender. Acredito que o equivalente a ela é essa daqui, Wacom One, ou então essa aqui, Wacom CTL, essa daqui. No tempo que eu comprei essa minha, estava uns R$350, né? E agora você está podendo encontrar por esse preço aqui. É só você colocar agora, quando você está vendo esse vídeo, você coloca o Wacom Intools, então vai aparecer no momento que você está colocando no Google, para ver qual o preço que ela está custando agora, certo? Então, sobre a questão dos pincéis, vou mostrar aqui a você o pincel. Esse aqui é o pincel que eu faço no Photoshop. Deixa eu colocar aqui um cinza. Esse é o pincel que eu uso para poder fazer os desenhos. Aqui eu coloco um fluxo de 84, diminuo aqui o tamanho, normalmente depende do tamanho da folha, né? Do tamanho do arquivo, mas eu coloco em 7 ou em 8 e dá para fazer os desenhos. Uma dica importante é que se você apertar o Caps Lock, ele vai mudar. Então você está aqui, você aperta, aqui está o pincel, certo? Ele está grande. Se você apertar o Caps Lock, ele fica assim. Antes eu não sabia o porquê ele ficava assim, quer dizer, eu não conseguia ver o formato do pincel e eu não gostava disso, né? Então, essa é uma dica importante porque você vai apertar Shift sempre e tal. Então, para você não se atrapalhar, se você apertar Caps Lock, ele faz essa mudança e você pode ver isso aí no seu Photoshop. O Photoshop que eu aconselho você a usar é a versão mais recente, a partir do momento agora que você está vendo esse vídeo, mas as duas versões anteriores, as 2 ou 3 também vai servir para você. Bom, em relação ao pincel, aqui é onde você pode usar a pressão da caneta, né? Essa aqui é que ativa, se não tiver ativado ele fica assim, e aqui se tiver ativado, se eu apertar bem fraquinho na mesa digital, ele fica desse jeito. Se eu colocar mais força, então ele vai ficando mais forte, certo? A depender do tamanho do pincel é que você vai ver se os traços são de esboços ou tudo mais. Então, aqui eu poderia fazer o nariz aqui fica como esboço. Se eu fizer bem pouquinho, aí vai ficando como esboço. Eu posso apertar aqui também. Deixa eu deixar maior. Se eu apertar também, você vai vendo como é que ele fica. Se eu pressionar mais, ele coloca mais tinta. Então tem isso. Agora isso você só vai descobrir qual é o melhor jeito para você fazer se você testar. Logo quando eu peguei
A mesa digital eu não gostei muito, mas depois a pessoa vai testando e vai acostumando. Quanto mais você fizer, mais você desenhar, mais você vai conseguir um melhor resultado. Você vai conseguir se acostumar com a mesa digital. Então isso aqui é importante. Essa questão de fluxo, deixa eu colocar aqui em 100% para poder mostrar a você o fluxo. Fluxo em 100%. Agora se eu colocar em 50%. Olha, é como se ele diminuísse a quantidade de tinta que sai no pincel ali, né? Se eu colocar o fluxo aqui em 15, por exemplo. Aqui como é que sai. Mesmo eu pressionando, estou pressionando, mas ele sai de maneira diferente. Eu sempre coloco aqui. Isso aqui em 80 ou 84. Né? Mas cada um vai fazer de um jeito. Essa questão dos pincéis, talvez você esteja perguntando assim: como é que eu faço para ter um pincel desse? Porque foi com esse pincel que eu fiz aqueles desenhos com rachuras que eu mostrei logo no começo do vídeo. Bom, você não vai ter esse mesmo que o meu. Esse mesmo que o meu, né, você pode ter no curso de desenho. O meu curso de desenho está aqui na descrição desse vídeo. Você pode acessar, ver os modos. Inclusive eu tenho um modo só sobre Photoshop para você poder analisar. Mas caso você queira procurar, você pode colocar aqui, ó, DeviantArt. Esse é o site, tá aqui o nome dele aqui em cima e aqui também. E você coloca brushes, porque brushes é pincel em inglês. E você pode colocar sketch. Não sei se sketch está escrito certo, eu acredito que tá. Mas sketch é esboço. Então vai mostrar aqui brushes de esboço. Então tá aqui, ó, vários brushes e você vai poder ver e baixar. Qualquer coisa você coloca no Google Tradutor, coloca rabisco, esboço, aí ele vai mostrar a você como é que se escreve em inglês e você coloca aqui no DeviantArt. A partir daí você vai escolher, tem aí os pincéis aí para fazer o download e com certeza você vai encontrar um pincel assim como esse meu que simula o lápis, né? A caneta, o 6B, 2B, 4B, então ele simula o grafite, caneta não, simula o grafite. Outra coisa importante para falar para você é a questão da borracha. Aqui logo ao lado tem uma borracha, isso aqui é a borracha no Photoshop. Né? Esse que é a versão que eu estou usando, que é a 2021. Se você colocar aqui em cima o mouse ele mostra como é que se usa. Certo? Também mostra como se usa e mostra o atalho. Olha, o atalho está ali, a ferramenta borracha e tem um E ao lado. Aquilo é o atalho. Se você apertar, por exemplo, se você apertar B, esse B é o atalho do pincel. Certo? Se você apertar no teclado, B é o atalho do pincel. Se apertar E, é o atalho da borracha. Certo? Por que apaga só o traço aqui e não apaga o que está atrás? É por causa da camada, que eu já vou falar daqui a pouco. Então, é importante você entender isso aqui. Da mesma maneira como é no pincel, na borracha você pode diminuir a opacidade. Veja o que acontece se eu botar em opacidade 40, por exemplo. Olha, ele vai apagar aos poucos aquele traço que eu fiz. Se eu colocar na opacidade 100, ele apaga de uma vez. Certo? Então é interessante você olhar. Essa questão de fluxo eu já não mexo tanto aqui na borracha. Na opacidade aqui na borracha sim, opacidade eu mexo. Eu coloco em 30 para ele ir apagando aos poucos. Já que eu falei de pincel e também falei de borracha, eu tenho que falar para você os principais atalhos que você vai usar. Se você apertar Z no teclado, você vai poder mexer com o zoom. Então você aperta Z e a partir daí a caneta para frente ou para trás é que ela vai dar o zoom, chamado zoom de arrasto. Tá aqui, ó, zoom por arrasto, certo? Se eu não colocar isso aqui, ele já não faz por arrasto, ele faz assim. Então eu vou ter que fazer um quadrado ou vou ter que ficar clicando. Então é melhor clicar aqui, ó, zoom por arrasto. Você arrastar para frente, ele faz isso, arrastar para trás, ele faz isso, certo? Então a letra Z é o zoom, a letra E é a borracha. Eu estou falando para você os principais atalhos que você vai usar no Photoshop. Para fazer desenho, para pintura é outra coisa, é como eu disse. Se você quiser saber mais e quiser que eu seja o teu professor, quiser que eu ensine, está o link aí na descrição para você conhecer
o meu curso. Por falar em conhecer, não custa nada clicar para ver os módulos. Tem um módulo só sobre Photoshop, você vê lá os títulos das aulas, enfim, conhecer não custa nada. Vai custar para comprar, se você quiser, você compra, né? Mas conhecer não custa nada, o link está aí na descrição. Então, o E é para a borracha, é o atalho da borracha. O B eu já falei que é o atalho do pincel, certo? Ctrl 0, se você apertar Ctrl e 0, ele vai fazer isso. Ele vai voltar a folha no estado que dá para ver ali como um todo. Por exemplo, se eu der esse zoom aqui, ó, se eu der Ctrl 0, ele volta. Se eu deixar bem pequenininho e der Ctrl 0, ele volta para esse estado de tela, certo? Então, esse é um atalho que eu uso bastante. Outra coisa muito interessante é, tanto no pincel como na borracha, você, para não ficar vindo aqui e ficar aumentando e diminuindo, porque não tem condições, você vai ter que usar um atalho. Então, tanto o pincel como a borracha, você vai usar o atalho que é de... eu não sei o nome desse negócio, deixa eu ver aqui. É isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu deixar pequeno, ó. Tá aqui pequeno. Se eu quiser aumentar no teclado, certo? Eu faço isso. Eu só estou usando esse teclado virtual para você entender qual é o botão que eu estou apertando. Mas você não vai usar o teclado virtual, você vai usar o seu teclado aí que você tem no computador, certo? Então tá aqui, ó, grande, aí, ó. Se eu clicar aqui para diminuir, ele diminui. Você vai fazer isso tanto com o pincel como para a borracha. Tá aqui a borracha. Aí se eu quiser aumentar, entendeu? Se eu quiser diminuir, é só vir aqui. Então esses atalhos são muito importantes. Você vai usar demais. Caso você não decorou, é só você voltar à aula aí, você assistir do começo. É por isso que eu digo que você tem que assistir do começo ao fim, porque a aula é pensada como começo, meio e fim. Esses são os principais atalhos. Você vai ter tem vários outros atalhos aí para você usar, atalho para salvar e etc. Mas esses são os principais. Caso você queira ver mais alguns atalhos, aqui no próprio Photoshop tem aqui os atalhos do lado, né? Ctrl W, Ctrl N para abrir um novo, Ctrl S para salvar, Shift S para salvar, enfim. Tem vários aí, você vai analisando até na própria ferramenta aqui, ó. Se você colocar aqui, né, ele está mostrando a ferramenta pincel, do lado tem o B, né, a ferramenta texto aqui, ó. A ferramenta texto horizontal, e do lado tem o T aí, que é para esse T, essas letras aí do lado é o atalho, certo? Outra coisa muito importante para falar antes de terminar esse vídeo, é muito importante isso aqui, é você saber sobre a pressão da caneta. A pressão da caneta não tem como, eu vou te explicar aqui, mas não tem como eu falar muito sobre isso, porque só você mexendo. A pressão da caneta aqui, quando você puxa para cá, isso quer dizer suave. Suave é o seguinte, se você apertar bem devagarzinho, ele vai não vai fazer muita diferença, porque vai ser como se deixa eu colocar aqui, se você colocar aqui, ó, vai ser, deixa eu ver se dá para mostrar. Pronto, isso aqui, ó, eu estou fazendo suave, mas ele tá como se tivesse apertado muito. Agora eu vou colocar o firme aqui, ó. Vou colocar mais para cá, mais firme. Ó, eu estou apertando, ó. Você tem que apertar com mais força para ele soltar mais a tinta, né? Por falar em tinta, você pode vir aqui, ó, no Photoshop e poder mudar isso aqui. Outra ferramenta, isso eu não estava nem pensando em falar, mas agora que eu lembrei. Se você apertar o B e se você apertar Alt, agora você vai pegar essa ferramenta que é chamada de conta-gotas. Então você vai poder pegar a cor. Veja que aqui ela muda. Estava vermelho, ó, vou colocar de novo. E se eu quiser cinza, é só fazer isso aqui, ó. Alt e clicar com o mouse ou com a caneta. No caso eu estou usando a caneta, então tem que clicar com a caneta, certo? Outro atalho também interessante é se você apertar D. Então aqui pode estar as cores que for. Vou colocar vermelho e vou colocar verde, por exemplo. Se você apertar D, ele volta para a cor preta e a cor branca. Outro atalho interessante é sobre X. Se você apertar X, ele muda as cores, né? Então isso é muito importante quando você está pintando vermelho, um vermelho claro e um vermelho mais escuro. Então você quer alternar de um vermelho para outro, né? Ou você está pintando o céu, tem duas cores, etc. Então, se você apertar X, ele faz essa mudança,
certo? Apertando X, ele vai fazer essa mudança. Outra coisa antes de encerrar é a questão de camadas. É muito, muito importante você saber sobre camadas, porque as camadas, quanto você pode desenhar aqui em cima delas, não é? Mas ela não vai estar pegando aqui no desenho de baixo. Se eu tirar o olhinho aqui, ó, saiu aquilo que eu desenhei na camada. Então, tá aqui um verde, deixa eu colocar um verde mais escuro que é para você ver. Tá aqui o verde e eu fiz na camada de cima. Se eu quisesse colocar outra camada aqui, ó, vamos ver um vermelho, ele fica por cima. Se eu pegar a camada para baixo, o vermelho vai ficar para baixo. Você viu? Ó? Camada por cima, vermelho por cima. Se eu colocar a camada para baixo, o vermelho vai ficar para baixo. Isso é muito interessante quando você vai fazer esboço. Então, você está fazendo aqui seu esboço, você está desenhando um olho aqui. Aí você quer apagar, por exemplo. Isso é só o esboço. Agora você vai finalizar. Você pode fazer assim, ó, diminuir a opacidade da camada. Então ali fica só como um esboço. Aí você vem agora e agora passa por cima do esboço. É a maneira mais rápida de se fazer um esboço, para não ficar fazendo assim, apagando e desenhando por cima, apagando e desenhando por cima. Isso aqui é um tutorial, é lógico, eu estou mostrando a você como desenhar, mas aqui tem vídeos no canal mostrando a você como você fazer boca, como você fazer desenhos. Então eu vou falar mais a fundo como fazer desenhos. É vídeo só exclusivo sobre isso e também sobre rachuras. Então, para você fazer um esboço, você pode fazer a camada de baixo como esboço, né, e a camada de cima você vai fazer como fosse refinar o desenho. Eu não faço assim. Eu faço de outra maneira. Tem vídeos aqui, tem uma playlist no canal como desenhar. Então clica aí na playlist do canal como desenhar. Tem vários vídeos aí eu ensinando como desenhar e também ensinando como fazer achuras em desenho. E se você acha que faltou alguma coisa aqui nesse vídeo, coloca aí nos comentários. Se você também gostou do vídeo, coloca nos comentários. Se faltou alguma coisa, você fala nos comentários para que eu faça um novo vídeo. Beleza?